Então agora vamos para os gráficos aí, Fufuletes. Os gráficos, então, vamos lá. Ó, aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Muito bem, senhores. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, ó. Nós temos aqui no gráfico do Bitcoin, então gráfico barra dólar. Nós temos o Bitcoin sofrendo um pouquinho, apanhando um pouquinho para o dólar, mas continua fazendo topos e fundos ascendentes. Então, tecnicamente falando, ele continua em tendência de alta, né? Fazendo topos e fundos ascendentes, enquanto ele respeitar o suporte anterior e conseguir se sustentar e voltar a romper para cima, ele vai fazer alta infinita. Beleza? Então, sim, pessoal, pro pessoal do Instagram, eu tô no Café do Bitcão lá do YouTube, beleza? Então, aqui, ó, vou só colocar aqui para vocês, topos e fundos ascendentes, beleza? Topos e fundos ascendentes, deixa eu só ajeitar aqui para o pessoal do Instagram conseguir enxergar agora. Então, topos e fundos ascendentes, nós temos aí Bitcoin originalmente mantendo e sustentando tendência de alta no gráfico diário, o que estabelece que ainda tenderia a continuar subindo, tende a continuar subindo enquanto ele preservar o fundo anterior. Onde é que está o fundo anterior? 21 mil aqui e $200. Eu diria que 20 mil e $800 seria o suporte principal, tá? Então, se ele perder a média 8 semanal, se ele perder os 21.200 ou $20.800 por unidade, ele teria uma condição de voltar a retomar baixa no gráfico diário. E, ao mesmo tempo, nós vemos uma divergência, então, que se chama divergência bearish, né? Onde no indicador do MACD nós temos, então, topos mais baixos, enquanto que no preço topos mais altos. Isso aqui indica geralmente armadilha de touros, né? Bull trap. O bull trap, que geralmente só é consolidado se a gente perder esse fundo anterior aqui. Então, bull trap ele só acontece de fato, né? Se ele perde o fundo anterior. Aí ele seria um topo duplo, formação de bull trap e quedas infinitas, certo? Por enquanto, média de 8 fazendo topos e fundos ascendentes também, média de 8 apontada para cima. Então ele supostamente, ele teria que continuar subindo. Vou explicar por que eu acho que o Bitcoin não vai continuar subindo já a partir da entrada de março, tá? E eu gostaria que ele aguentasse a alta até o final de março, mas eu acho que não vai. Olha, não é que eu acho que vai acontecer. Eu preciso enxergar semana que vem para ver se ele realmente não vai conseguir fazer mais um pivôzinho de alta, entregar um pouquinho mais de alta tímida aqui até os 26 mil. Eu acredito que a coisa está azedando, pessoal. A coisa está azedando porque de início de final de setembro ou início de outubro até março se passaram 6 meses. 6 meses é uma média em que os bancos conseguem manter um ciclo de alta, que foi um rally de alta que o S&P 500 conseguiu sustentar, principalmente com essa ajuda que ela teve de impressão e injeção de dólares da Reserva Federal dos Estados Unidos, certo? Então, eu acho que o gás da alta está acabando. Eu acho, na verdade, que o gás da alta acabou, tá? Então, assim, eu gostaria muito que continuasse subindo, pessoal, mas para mim isso aqui tá com muita cara de barra de exaustão. Lógico que a gente ainda precisa ter uma validação na semana que vem e na outra semana, porque eu falei, ó, nas próximas 3 semanas nós vamos saber se isso aqui é uma barra de reinício de tendência de alta ou é uma barra de exaustão. Essa barra aqui seria uma barra de continuidade, que seria uma barra doji, que geralmente aparece depois de uma grande semana de movimentação. Então, geralmente vem uma semana muito forte, a próxima semana seguinte à semana forte vem uma semana indefinida, né? Doji. Então, a semana provavelmente ela vai fechar indefinida, ela vai fechar sem grandes movimentações, mas a partir de segunda-feira a gente vai ver como vai ser a abertura da próxima barra. Vamos ver se ele realmente consegue dar uma engolfada de alta. Se ele fizer engolfo de alta, fica bem legal para ficar comprado até o final do mês. Mas caso ele faça a rejeição da barra semanal, essa barra que ao invés de ser uma barra de retomada de alta, ela vai acabar se tornando uma barra de exaustão de alta
e vai acabar consolidando um bull trap. O meu grande problema que eu vejo é, fora a questão da inflação estar um pouco descompensada ainda, eu ainda acredito que o mercado ainda nos deve, né, uma fase de depressão, que é a fase onde muitas pessoas que já estão empolgadas, acreditando em alta infinita, elas vão perder o capital delas justamente para o mercado chamado mercado Smart Money, que é o mercado principalmente desses investidores que detêm mais capital. Então nós temos o seguinte, topos e fundos ascendentes, no semanal segue tendência de alta também, no diário segue tendência de alta. O padrão gráfico é de alta. O contexto, contração econômica, o contexto do mercado ainda é bear market, tá? Então ainda é bear market, ainda é arriscado, ainda é perigoso, ainda é cara de que vai ter mais quedas pela frente. Posso estar 100% enganado em relação a isso, mas na minha opinião, na minha tese, naquilo que eu venho construindo, sintetizando todas essas informações que eu estou enxergando, eu acredito muito que essa barra semanal da semana passada, ela foi uma barra de exaustão e se ela for confirmada a semana que vem com uma queda e a outra semana também com queda, aí sim ela confirma a barra de exaustão. Então, na minha opinião, ela é uma barra de exaustão que precisa de confirmações, mas eu não sei se ela vai passar realmente dessa super resistência aqui dos 25 mil. Se ela passar dos 25 mil, ela vai parar lá nos 28 a 30 mil dólares, né? Então, eu achei que ela perdeu muita força muito rápido. Eu queria que ela tivesse ido um pouco mais... Eu acreditei que a tendência de alta do Bitcoin ia ser um pouco mais forte, tá? E o detalhe muito importante, né? Por que eu acredito em continuação de baixa? Justamente por conta do MACD, por conta da inflação. Então, novas políticas de apertamento quantitativo provavelmente vão ocorrer. E mesmo que a média de 8 esteja apontando para cima, né? Eu tenho que lembrar que esse apontamento, né, essa média de 8 apontando para cima, tem um indicador chamado MACD que está abaixo do nível da água. Então, quando nós temos tendências de baixa, as duas linhas medianas do MACD, eles tendem a sofrer resistência durante essa transição. Conforme expliquei, né, eu não sei se o preço ainda vai subir até os 28 mil ou não. Não sei se ele vai buscar realmente o suporte majoritário aqui de cima, ou se ele já vai fraquejar agora. Impossível saber, prever isso e enxergar isso. Mas a minha aposta é que, independente se ele vai para os 28 mil ou se vai parar nos 25 mil e voltar a cair, a grande questão é que eu tenho quase, assim, para não dizer que eu tenho muita fé de que o mercado ainda vai cair para os 12 mil dólares no caso do Bitcoin e no caso do Ethereum, 800 dólares, reteste dos 800 dólares. Por que eu tenho isso? Porque o MACD geralmente ele se comporta dessa forma. O preço vai cair com uma velocidade mais forte, o MACD vai cair mais fraco. E aí, quando ele fazer um fundo duplo no MACD, né, as médias caem para baixo aqui, só que no preço, o preço cai com mais força, e aí ele faz um fundo mais alto que o fundo anterior, aí o MACD semanal geralmente antecipa a reversão majoritária de tendência mesmo, lá na frente, né? Como é um gráfico semanal, isso são várias semanas para frente. Várias semanas para frente. E o que vai impulsionar isso, cara, é justamente o S&P 500. As 500 maiores empresas dos Estados Unidos faz com que o derretimento dela, que agora já quer migrar para essa barra aqui, ela já perdeu a média 8 semanal, tá? Ela tá na mesma situação do MACD. O MACD tá bem na mediana aqui, ó. E ele tende a retomar a baixa a partir desse ponto aqui, tá? Então, o que é muito comum ver é vocês verem um derretimento mais forte no preço a partir de agora. E no MACD, o derretimento ele não é tão forte. Ele vai provocar um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, enquanto no preço ele faz uma coisa, no MACD ele vai fazer outra. E nesse momento, nós estaremos próximo da reversão. Por ser semanal, pode ser que chegue lá por junho e julho, ele comece a fazer a reversão já em junho e julho, ou setembro, outubro, enfim, num dos fechamentos trimestrais aí dos mercados, tá? Agora, esse gráfico aqui não dá para lutar contra, tá? Por quê? Porque ele está confirmando, praticamente, ele está validando essa semana uma barra inteira
abaixo do suporte anterior. Para ele manter a alta, ele teria que ter resistido os 4.080 pontos e, melhor ainda, ter superado os 4.200. Detalhe, ele não superou os 4.200, ele perdeu de novo os 3.080 pontos aqui, e agora ele está recuando. Quanto mais basis points aqui do S&P 500 a gente perde, significa que mais trilhões de dólares estão saindo do mercado financeiro de risco, mercado das ações americanas. Isso significa o quê? Exatamente aquilo que eu falei. Para sair capital em massa ou capital em quantidade do mercado das maiores ações americanas, significa que as pessoas estão ou solicitando saque nos seus bancos, ou os gestores de investimentos, gestores de créditos, gestores dessas pessoas, né, os banqueiros, digamos assim, e os caras que detêm fundos de investimento ou que trabalham nos fundos de investimento, que é o agente, né, que é o famoso agente financeiro. O agente financeiro dessas pessoas está tomando a decisão de ficar numa situação mais de proteção, vendendo então ações americanas para trocar por dólar para assegurar uma proteção e uma não desvalorização repentina dos ativos de risco dos seus clientes. Então, a maior parte dos americanos que investem, né, eles na verdade não investem igual a gente de abrir uma conta na corretora, ir lá e comprar ação por ação e fazer um gerenciamento de carteira. As pessoas terceirizam esse papel, porque elas trabalham durante o dia, colocam dinheiro lá no banco, o gestor do banco, né, do fundo de investimento, é ele que é responsável por tomar decisões com o dinheiro de centenas de milhares de americanos. E justamente esses caras são os caras que trabalham para essas grandes empresas, né, como Goldman Sachs, entre outras aí. Então esses caras eles vão lá tomando decisões com o dinheiro dos clientes e acabam vendendo posições, e por isso que você vê, né, e a gente chama esse dinheiro, né, que esse dinheiro é de várias pessoas, mas é controlada por poucas pessoas ou poucas entidades. Esse é chamado dinheiro inteligente, o smart money. Então o dinheiro inteligente é nada mais, nada menos do que isso. Cara, um derretimento de 1% no mercado de ações americano é muita coisa. É muita coisa. É uma desvalorização, é uma retirada de capital muito grande. É uma troca de muitas ações da Apple, da Amazon por dólares. É uma realização de lucro. E a gente chegou, na minha opinião, nesse ponto. Então, o MACD, na minha opinião, o S&P 500 ele está antecipando o movimento das próximas semanas do Bitcoin se ele continuar no ritmo de perder os fundos anteriores semanais, e no gráfico diário ele já está tentando fazer um pivô de baixa abaixo da média 8 semanal. Então isso aqui para mim é uma confirmação de pivô de baixa. Logicamente, né, que a gente precisa de mais confirmações, mas cara, eu estaria majoritariamente de fora do mercado nesse contexto aqui. Eu não gosto de ficar exposto em pivô de baixa abaixo da média 8 semanal. A última vez que as pessoas rejeitaram pivôs de baixa abaixo da média 8 semanal, você pega quedas muito fortes. Você pode pegar quedas como a de 3 de dezembro lá, onde muita gente perdeu muita grana. De dezembro de 2022, de 2021 até dezembro de 2022, perdeu 90% do seu patrimônio, ficando exposto em altcoins e mercado de ações também. Claro, não 90% no mercado de ações, mas uns 30%, 40%, 50% no mercado de ações as pessoas perderam, certo? E aí tem um detalhe muito importante que não dá para negar, é a divergência, tá? Divergência bearish que tem no MACD, é uma divergência de continuação de baixa. Nós temos aí então um pivô de baixa confirmando com o MACD também, fazendo um topo mais baixo que o anterior. Então, basicamente, eu acho muito perigoso. É um cenário de perda de dinheiro. E a gente vê ainda o salto, né, a alta que eu comentei com vocês, dos títulos de tesouro americano de curto prazo e de longo prazo, pessoal. Voltou a tendência de alta. Quando ele volta a tendência de alta, isso prejudica, né? Quando os bonds voltam à tendência de alta, isso prejudica completamente
os nossos investimentos de risco, tá? Isso faz o dólar ser o ativo mais quisto e porque o dólar começa a ficar mais valioso porque ele é drenado da economia real, porque as pessoas, ou esses investidores, ou essas entidades que controlam a maior parte do capital das pessoas que investem nos bancos americanos, esses caras começam a trocar ações por bonds, por títulos. Eles trocando por bonds, o Banco Central americano pega os bonds, pega os títulos de dívida, pega, aliás, os dólares dessas pessoas, dão um papel de dívida para essas pessoas com uma promessa de rentabilidade fixa nos próximos 2 anos a 10 anos ou até mais. E aí eles começam a tirar dólares do mercado. E aí você vê esse impacto acontecendo. Dólar volta a subir forte, então o dólar está voltando a subir forte. Títulos voltando a subir forte, bonds voltando a subir forte, e tudo que é volátil derretendo a uma velocidade brutal. Então, o total do tamanho do mercado de criptomoedas também querendo ameaçar fazer topo duplo. E esse topo duplo aqui é extremamente perigoso. Ele ainda não entrou, né, nessa região. Agora, cara, se isso daqui é uma dica que eu vou falar para vocês. Se aparecer mais uma barra que engula essa grandona aqui, ó, que vocês estão vendo, aí essa barra aqui ela foi uma barra semanal de exaustão, porque isso aqui tudo é uma barra semanal, tá? Então, se a gente tiver nas próximas 2, 3 semanas, ou seja, uma sequência aí de 14, 21 dias, ou seja, vocês vão ver 21 barras, tá? Então, nas próximas 21 barras diárias, se elas engolirem essa barra semanal, né? Essa barra da semana passada, isso significa que nós temos, então, uma barra de exaustão semanal e queda infinita, e queda muito forte, e desespero da galera que está despreparada, tá? Então essa barra aqui ela tem que ficar protegida pelo mercado, ou seja, o mercado especulativo não pode perder essa barra aqui. Se ela perder, configura uma barra de exaustão, é uma barra que vai formar um topo, e sendo um topo, então, a única direção que ela pode cair é para baixo. Se o mercado, então, ameaçar cair muito forte e perder os 766 ou 765 bilhões de dólares investidos, aí o próximo alvo é lá embaixo. A gente poderia ter uma retração de 3 vezes o valor atual, ou seja, uma queda de 90% dos preços atuais de diversas altcoins, sendo elas Ethereum, Bitcoin inclusas, tá? Então o Bitcoin poderia bater 12 mil dólares, cair talvez até 9,5, e o Ethereum até os 800 dólares, podendo cair até os 400 dólares, e Cardano sair dos 30, cair para 25, cair para 15, cair para 10 centavos e assim por diante. E aí seria a fase da depressão, que é a fase que muita gente não suporta a dor de ver o capital derreter, entra num efeito cascata de sair vendendo. Quando se perde um suporte majoritário, você tem uma evolução de queda muito forte, porradeira mesmo, tá? E aí o mercado de cripto ele poderia reduzir a 1/3 do tamanho atual dele em caso de uma confirmação de recessão, de uma falta de dinheiro. E eu acredito sinceramente que isso vai acontecer. Logicamente que não precisa sair vendendo enlouquecidamente. Esse é o ano de plantar, né? Então, aquele dinheiro, aquele capital, aquela estratégia que você faz de comprar uma vez por semana para depois realizar lucro daqui a 2, 3 anos, você pode manter, você pode ir comprando aos poucos, né? Com 20% do capital. Mas eu, por exemplo, nesse momento vou ficar de 80% de fora do mercado, vou ficar 20% só. Voltei de São Paulo, fiquei 80% comprado na semana passada, agora eu vou ficar 80% em dólar, aguardando ver se essa barra ela invalida na semana que vem ou não. Eu acho que vai invalidar, eu acho que vai dar merda e eu acho que vai dar queda muito forte.